Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Maiara e Annabelle, volumes 1 a 3, de Pablo Casado e Thales Rodrigues. Ai, ai, digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, 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 digi, digi, ai, ai. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente acompanhado pelo... O Judeu Ateu, novamente e como sempre, diria eu. Exatamente. E estamos aqui para falar pela primeira vez na história do Quadrinho ao Quadrado de mais de um volume de um quadrinho, né? Uma série. Exatamente, a gente costuma falar de um só. Aqui a gente vai falar de uma série, não vai falar da série toda. A gente vai falar dos primeiros 3 volumes do quadrinho nacional Maiara e Annabelle. Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, não sabe qual é o formato do programa, normalmente a gente faz uma primeira parte aqui sem spoilers, falando mais de uma forma ampla, mais distante do enredo, para não estragar a leitura de ninguém, sobre nossas opiniões gerais, sobre o que achamos do quadrinho até aqui. No caso específico de Maiara e Annabelle, eu vou até sugerir aqui pro Judeu pra gente fazer um volume por vez. Então, se você só leu o primeiro, você ouve até a parte do primeiro. Se você leu o segundo, você ouve até a parte do segundo. A gente vai avisando conforme avança. Porque são arcos bem independentes, de certa forma. São interrelacionados. Não, calma aí. Primeiro a gente faz uma análise geral e aí depois a gente manda spoilers um por vez, é isso, né? Não vai ser isso aí, com isso e 100, com e 100, com e 100. Não, isso aí. Isso aí. Ok, então, beleza. Se você não leu Maiara e Annabelle, você pode ouvir essa primeira parte e vai parar quando a gente avisar. Aceito sim, uma boa ideia. Beleza. Judeu, sobre o que é Maiara e Annabelle, que a gente sempre faz essa mesma interação em todos os programas. Não tem espontaneidade nenhuma nesse podcast. Maiara e Annabelle. Nesse comecinho, pelo menos não. Maiara e Annabelle conta a história de Maiara e Annabelle. Maiara, as duas, na verdade, fazem parte da SECAFC. Eu li assim, que é a Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum. Né, uma secretaria que cuida de atividades paranormais pelo país, né? A Maiara, ela é da SECAFC de São Paulo, mas devido a alguns problemas ela foi transferida para a SECAFC do Ceará, que é de onde onde a Annabelle trabalha sozinha, né? Ela é a única funcionária da SECAFC de Ceará, porque tem pouca atividade paranormal lá. Meio que Maiara e Annabelle vai contar a história das duas. Elas têm personalidades bem conflitantes, bem diferentes, né? A Maiara é bem séria e focada no trabalho, e a Annabelle é mais extrovertida, preguiçosa, por assim dizer. Tem uma grande história que a gente vai acompanhar nesses 3 volumes, mas cada volume é relativamente fechado, contando pequenas histórias, elas resolvendo os conflitos paranormais que vão surgindo na frente delas, e a relação entre as duas no geral. Exatamente. Como você citou, a gente tem aqui um quadrinho de ação que, diferentemente de outros que a gente está acostumado, ele está bem ambientado no Brasil. E ele está bem ambientado no Brasil, né? Essa eu acho que é a afirmação importante da frase. Eu com certeza reparei nisso e foi um grande agrado pra mim de Maiara e Annabelle. Ele tem um espírito brasileiro bem forte. Começa aí nessa localização geográfica de São Paulo, Ceará, e tipo, todas as aparições sempre tem algum toque no folclore popular brasileiro, mas com um estilo bem próprio. Sabe quando eu abri o primeiro volume e, tipo, tem essa sigla aí, que é a SECAFC, é uma sigla tão, tipo, nacional, sabe? Tipo, a Secretaria de Controle de Atividades Fora do Comum. Eu fiquei, esse quadrinho é bem brasileiro mesmo. Sim. E aí tem mesa de bar, e aí tem praia, e tem grupo do Zap, e tem baladinha, e tem parque, tem assalto, tem medo de drogado na frente da secretaria, sabe? Sim. É muito brasileiro, e eu acho que um dos charmes de Maiara e Annabelle, ao meu ver, é como pegou-se um conceito que normalmente artistas, de forma geral, gostam de colocar num Estados Unidos da vida, num Japão da vida, ou num lugar etéreo, sem nome, numa cidade fictícia. Mundo fantasioso até. Mundo fantasioso, e usar lá, e não. É Brasil. Essa história é Brasil.
Eu acho que tem um mérito aí, tem um mérito de encarar como a gente vai colocar isso na nossa realidade, como a gente encaixaria essas pessoas na nossa realidade, né? É esquisito, talvez, até, porque, sei lá, eu leio a ideia de, é uma história de ação, só que com criaturas paranormais, só que é no Brasil. E, sei lá, não parece a ideia mais original do mundo, talvez, porque, sei lá, eu consigo imaginar outros quadrinhos nacionais que é tipo, e se fosse o Saci, só que ele é um monstro aí de mangá, né? Tipo, não é a primeira vez que eu escuto essa ideia. Só que eu, de alguma forma, acho que Maiara e Annabelle conseguiu, sim, pegar essa ideia de, uma história de ação fantasiosa no Brasil sem ficar necessariamente cafona em nenhum momento, eu achei, sabe? Não é o folclore tão na cara, assim, tipo, Saci botou rosa e é um tipo Brasil... É um Brasil bem, um pouco egocêntrico, mas é um Brasil bem nossa geração, entre aspas. É bem calcado no que a gente enxerga como Brasil e não sobre o conceito abstrato de Brasil. Porque exatamente, quando o pessoal fala Brasil, não, Brasil é Saci, Brasil é gente falando errado, caipira, Brasil e aí pega alguns conceitos, Brasil é um paulistano falando com um sotaque ali, umas gírias engraçadas. Não, o Brasil... Esse é o Brasil fictício. O Brasil de verdade está em Maiara e Annabelle, ao meu ver. Então, já estamos analisando aqui um pouquinho, né? Mas até talvez o acerto tá... Na ambientação comum, o Brasil tá muito forte. E meio que na mitologia, nem tanto assim, tá mais respingado do que qualquer outra coisa, sabe? O Brasil mesmo desse quadrinho tá assim, na vivência das duas e na personalidade delas, né? Exatamente. Bom ponto. Eu acho isso um ponto interessante. Mas a gente se prendeu bastante a isso, mas o que você achou da história de Maiara e Annabelle, né? Sobre tanto, essa ambientação, essa ideia de fazer uma coisa mais de ação no Brasil, como que foi desenvolvido isso? Como que você sentiu o enredo da história? Assim, eu não quero dar muita crítica, talvez. Eu posso falando aqui um pouquinho pessoalmente, porque eu não gostei. Eu não gostei muito de Maiara e Annabelle. Mas ele é tão... eu não gostei muito da... Eu achei talvez um tiquinho amador demais em muitos aspectos. A arte definitivamente melhora exponencialmente nesses 3 volumes. O enredo, em muitos momentos, eu achei bem plástico, um pouquinho corrido demais em alguns momentos. Tem tanto charme essa história e essas personagens são tão divertidas, você acaba meio que amando elas tão rápido que muito desaparece pra mim. Mas teve vários momentos que eu não gostei disso. De novo isso aqui eu não gostei, sabe? No geral, não fui muito fã de Maiara e Annabelle. Ele foi melhorando conforme eu fui lendo os volumes, mas o primeiro, pelo menos, eu tive que... Eu terminei e pensei, que merda, eu só vou falar mal desse quadrinho que o Estranho gostou. Tipo, no segundo e no terceiro eu achei que ele foi melhorando, mas o primeiro eu não gostei nem um pouco, na verdade. Bom, a gente vai discordar então, porque eu gostei bastante da história de Maiara e Annabelle. É aquela coisa, né? O primeiro, ele é muito meio que de setup, por assim dizer, né? O primeiro volume, ele meio que tá colocando essas personagens nesse universo, e a trama que a gente tá vendo, embora tenha um impacto a longo prazo, ele não é a trama em si que é importante, é mais as consequências dela que são relevantes. Então, meio que parece, se você ler só ele, parece meio que é um volume de uma história que é de lugar nenhum para lugar nenhum, né? No sentido de que o que mudou, de fato. Nesse Ele sentido, dá muita pista de que tem coisa grande acontecendo, né? Mas... Exatamente. Eu consigo ver de onde viria essa crítica. Mas eu acho que, independente disso, de termos de quais são os stakes, né, do processo, né? O que está em jogo nesse primeiro volume da história, eu acho que ainda assim é uma história bem divertida. Eu gosto bastante de Maiara e Annabelle, e eu acho que é uma história bem
coesa também, né? Eu sinto que o ritmo e a sequência de acontecimentos faz sentido pra história, se encaixa, a personalidade das personagens aqui principais, de todos os outros que dão suporte à história, todos estão bem pendurados na história. Eu acho que em termos de escrita, de roteiro, de acontecimentos, funciona. No primeiro volume, um pouco menos em relação aos outros, mas ainda assim eu acho que funciona. Os outros, eu já acho que pegou-se o ritmo do mundo, sabe? Até uma crítica mais ampla sobre esse primeiro volume é que não só em desenho, como na arte, como você citou, que melhora exponencialmente, né? Não só na arte pegou-se o ritmo. Eu acredito que o Thales, que é o desenhista, pegou o ritmo, como o roteiro, o Pablo pegou o ritmo do mundo que eles criaram, sabe? Tipo, agora eu entendi esse mundo, agora eu entendi o que eu tenho que fazer com esse mundo e eu vou levar ele adiante. E aí eu acho que do 2, 3 e os outros, que a gente não vai falar aqui, pega um ritmo legal dali pra frente. Eu estaria disposto a concordar e a discordar com muito do que você disse agora, porque eu acho que a história tem um ritmo eu odiei o ritmo do primeiro volume. No segundo, terceiro é um pouquinho melhor, mas no geral eu acho que tem muita coisa que acontece rápido demais. E pra mim... Mas rápido demais em qual sentido? Nesse primeiro volume, por exemplo, eu achei que no geral poderia ter sido levado mais devagar. Meio que a interação entre a Mayara e a Annabelle, sabe? Pertinho do final até do terceiro volume, eu acho que nunca dá muito certo a química entre as duas pra mim. Sempre tá meio... eu acho que individualmente elas funcionam muito bem, sabe? São boas personalidades e tal. E tem algumas interações interessantes. Mas, no geral, tipo, elas são socadas uma na outra muito rápido pra mim. E meio que a história meio que já supõe todo um relacionamento que eu acho que ele nunca mostrou muito bem se desenvolvendo, sabe? Novamente, vamos discordar muito nesse programa, pelo jeito. Porque eu acho que ele mostra pouco mesmo, em termos de páginas, por assim dizer, né? Em termos de realmente tempo dedicado a isso. Eu acho que é uma característica que a gente já se acostumou a essa altura com quadrinhos nacionais, porque o ritmo de produção e o tipo de abordagem é diferente de outros países, né, que mas, tem que dedicar muito mais páginas, mas eu acho que ainda assim em poucas páginas existe uma interação que é criada e que faz sentido, e eu consigo ver que a relação entre elas nunca pula demais, a relação entre elas. Quando elas começam a se aproximar, sempre é gradativamente, passo a passo, o que pode parecer que, tipo, elas estão se dando muito bem, muito rápido, é que ambas falam bastante uma com a outra, né? Ambas conversam bastante o tempo todo. Mas eu acho que em termos de intimidade, em termos de o que uma pode confiar na outra, eu sinto que vai evoluindo ao longo da história, sim. Ok, evolui durante a história. Eu talvez só nunca me convence bem o bastante. No final do terceiro tava um pouquinho melhor, mas aí eu achei que demorou um pouquinho demais pra fazer clicar pra mim, meio que a relação entre as duas. Talvez eu não tô sabendo explicar tão bem, mas é porque foi rápido demais e tinha aqui a oportunidade a raridade de uma publicação serializada de, na minha opinião, poder fazer um pouquinho mais devagar o relacionamento entre as duas e não meio que já supor muita coisa logo no primeiro volume, sabe? Lembrando que essa serialização, né, não é uma serialização à la Shonen Jump, né, que você sabe que capítulo, toda semana vai ser um capítulo. Aqui foram financiados os volumes do 2 em diante e é aquela coisa, se não tivesse financiamento não tinham próximos volumes. Não dá pra se contar que eu vou fazer um plano a longo prazo sem saber se esse longo prazo vai existir, né? Um completo mérito aqui para os autores, que é uma serialização independente. É algo mais raro ainda, né? Não sei se tem muito lugar que acontece isso, né? Então eu definitivamente vejo mérito nisso. Mas teve alguns tiques na história em geral que me pareceram bem amadores, sabe? Exposição até o final é bem problemática pra mim nessa história. Nossa, sabe? Eu achei tão orgânica, você acha? Orgânico e no momento exato, sabe? Eu acho que até em termos de ritmo, de como mostrar,
a gente mais pra frente vai ter uma história que precisa ter um flashback ali pra explicar o que aconteceu do passado da Annabelle. Eu acho que poderia ter sido muito mais óbvio na hora de inserir, mas segurou essa informação e colocou ela bem no momento que era mais relevante pra história. Eu acho que em termos de explicação e sequência de acontecimentos, pra mim tá bem interessante, assim. Eu gosto bastante desse roteiro de Maiara e Annabelle. Talvez num aspecto geral, mas alguns chiques aqui e ali realmente me incomodaram. Eu lembro, por exemplo, no segundo volume em específico, tem um momento que uma vilã fala alguma coisa e aí termina a página falando: você não criou não sei o que, você criou uma mestiça e alguma outra coisa assim, tipo, bem plástica a exposição. Eu não gostei nem um pouco, sabe? Teve algumas coisas assim que me tiraram. Mas avançando um pouco de roteiro, que a gente tá preso bastante, sobre personagens, você comentou que embora não esteja acreditando o roteiro, os personagens, tanto a Maiara quanto a Annabelle, te chamaram mais atenção? Falando bem, talvez agora, que sei lá, eu não gostei muito da química, mas meio que a ideia é uma boa ideia. Porque as duas têm personalidades diferentes, mas não é nada clichê de ser, é o oposto, sabe? As duas têm personalidades bem únicas e são só distintas, sabe? Não é que é um oposto ao outro necessariamente. São duas pessoas diferentes ali e elas se relacionando de forma bem específica ao quadrinho, sabe? Eu não achei isso clichê nem nada. Eu achei uma boa ideia meio que ter essas duas personalidades diferentes, só não é só pessoas diferentes, né? São só pessoas diferentes, não são nós somos o completo oposto, nós somos obrigadas a lidar bem e mesmo, mas a gente não tem como se lidar bem porque somos humanos. Não, são só pessoas diferentes, como todas as pessoas do mundo são pessoas diferentes. Sim, exato. Isso eu gostei, com certeza. E a personalidade das duas é sempre divertido, isso eu acho que é uma verdade, sabe? E elas são colocadas em situações bem divertidas também. Divertido definitivamente é o melhor adjetivo para os 3 volumes de Maiara e Annabelle, sabe? No terceiro volume... não quero dar spoiler. Não. Bom, tá na capa, sabe? No terceiro volume, quando a Maiara tem que colocar aquele vestido lolita, assim, sabe? E é completamente fora da personalidade dela. É bem divertido, é bem único. Sim. Eu gosto como ambas... São personalidades diferentes, mas optou-se por fazer 2 personagens que são, de certa forma, extrovertidas, no sentido de não são... A gente não tem balão de pensamento aqui em Maiara e Annabelle. Tudo tá sempre falado. Então a relação delas é muito baseada em conversa mesmo. Eu acho isso bastante interessante porque elas têm personalidades diferentes, mas ambas estão constantemente opinando sobre a outra, constantemente opinando sobre a situação, constantemente reagindo ao que está acontecendo. Eu acho que a gente vê essa constância na interação entre elas é o que torna aquilo que a gente estava falando sobre ser orgânico ou não, essa minha percepção de que é mais orgânico, que é justamente a gente vê elas conversando tanto e falando tanto o tempo todo que soa natural ter uma evolução no quanto uma confia na outra, no quanto elas se entendem, no quanto uma sabe da outra. Em um determinado ponto tem um segredo que é revelado da Annabelle e a Maiara fala, o quê? A Annabelle fala, não, eu explico, sabe? É bem essa interessante. Essa cena é boa. É interessante como essas conversas existem. E aí, tipo, logo depois, quando elas têm um tempo livre, ela fala, bom, e aí? Vai explicar essa história ou não vai, sabe? Soa natural, como se fossem, de fato, 2 pessoas que precisaram trabalhar juntas inicialmente, mas a convivência faz surgir uma intimidade, como é qualquer trabalho, né? A gente precisa se acostumar com as pessoas que estão trabalhando com a gente, e aí surge alguma cumplicidade entre as duas. Eu acho que esse é o adjetivo da relação das duas, né? Essa cumplicidade entre as duas personagens, né? Uma precisa confiar na outra na situação. Aqui a gente vê mais do lado da Annabelle, né? Precisando se abrir, mas os volumes seguintes vai ser mais do lado da Maiara também, como elas precisam se relacionar, precisam confiar uma na outra, e as duas juntas que funcionam, separadas, as duas não funcionariam. Eu tendo a concordar no aspecto geral. Talvez é só mais na minúcia que acaba me incomodando, que nem essa característica que você elogia delas falarem o tempo todo. Eu concordo que faz sentido depois numa grande pintura, que elas têm uma boa relação, mas quando
leio o quadrinho, muitas dessas conversas acabam me parecendo não orgânicas, entendeu? Tem muitas falas que tipo, não parecem pra mim sendo ditas por pessoas, parecem sendo ditas pelo autor. Nossa, eu discordo diametralmente. Porque a gente falou bastante de quadrinho nacional aqui, sobre organicidade em fala de personagem. A gente fala bastante sobre isso, assim. Porque volta sempre, né, quando a gente tá vendo uma coisa que é na nossa língua, com os nossos trejeitos. A gente tem mais proximidade. A gente tem mais proximidade e é mais fácil criticar. Mas eu senti muito em Maiara e Annabelle que nunca tava se forçando uma personalidade nessas personagens. Sério, uma outra frase pra mim. Não, caraca, é o oposto meu. Porque uma outra frase, ali, inclusive, pra mim, eu fiquei meio... o meu teve um caso que eu até consigo citar que foi, tipo, datou totalmente, não faz sentido, que é um chupa que é Dilva em algum momento. Teve apareceu isso, eu não precisava disso, olha aí como datou. Obviamente isso não ia durar mais do que o mês em que isso foi escrito, mas a pessoa, o quadrinista resolveu usar. Tipo, fora aí esse caso, eu sinto que todo o resto nunca pareceu que tava forçando o papo, sabe, de todo mundo ali. Pra mim parece bem mais direto. Talvez um pouquinho assim, de vez em quando, a Annabelle, que aí quer se fazer aquela postura de que ela é a mais extrovertida, né? Ela é a mais do mundo, ela é a bissexual, ela é a que sai pegando geral e é a descolada. E aí às vezes soa como, eu tô forçando uma descolagem aqui. Mas a Maiara, como ela é um pouco mais centrada, soa um pouco mais natural. Mas são poucos os casos. Eu acho que de forma geral não me incomoda mesmo isso, sabe? Não, a gente de fato tá em posições bem opostas, o que é bem raro pro quadrinho. Sim, eu achava que você tá, pra falar a verdade. Não, eu consigo pensar mesmo em momentos que eu fiquei meio, isso aqui, não gostei muito disso aqui não, sabe? Teve um momento, tô lembrando aqui agora, teve um momento ali que a Annabelle falou top, e aí a Maiara perguntou, isso aí não é gíria de hétero? Mas eu agora tô parafraseando, porque no quadrinho eu achei que tava bem mais plástico. E aí ela, não, isso pode. Eu falei, não, ninguém teve essa interação. Ninguém nunca na vida real falou assim. Eu achei muito forçado. Não, o top foi aceito já. O top já foi aceito. Não, faz sentido. Eu só achei que a conversa foi muito... Não, eu achei que funciona, sim. Essa em específico eu achei que funciona. Que eu acho que... Eu não lembro agora, eu não lembro nem qual dos volumes que tá, mas é meio que um... Top não é meio hétero? Ela falou, não, top pode. Essa interação seco, não é real. Meio seco, assim. Claro que não é. Estamos em percepções bem diferentes aqui mesmo. Mas eu acho que a gente vai concordar em algum aspecto em arte, porque eu acho que tanto em termos de design de personagens, de arte de forma geral, como em quadrinização, ação, esse tipo de coisa, o primeiro volume, ele tem algumas travas ali, né? Que você fala... tá precisando um pouco de fluidez. Consistência e trabalho com cor. Pra mim é um abismo entre o primeiro e o segundo volume. Pro segundo e pro terceiro. Eu acho que até o começo do primeiro volume e pro final do primeiro volume já sente uma diferença. Que eu acho que aí assim, foi se acostumando ao longo do desenho e tal. Eu acho que depois, quando o desenhista pega o ritmo das personagens e qual é a melhor forma de desenhá-las e qual é a melhor forma de colocá-las no cenário, eu acho que funciona bastante. Elas têm um design bem característico, a arte ela é bem expressiva, ela tem bastante personalidade. Eu acho que as cenas de ação melhoram, inclusive, também do primeiro pro segundo volume. Isso eu concordo. Melhoram, tornam-se mais dinâmicas. As cenas de ação no primeiro volume são quase ilegíveis pra mim, e no final as cenas de ação do terceiro volume são boas, sabe? Eu gosto delas. Se tem uma crítica que eu tenho num aspecto geral,
Se bem que no finalzinho do terceiro isso já tá melhorando. É realmente consistência. No design das personagens, um pouquinho, eu achei que tipo, dá uma variância bem grande. E sei lá, em estilo, pra mim tem muito tipo de traço jogado pra muito canto. E às vezes cansa isso um pouquinho, sabe? No terceiro volume tem um flashback ali no meio. E eu achei que a transição entre os estilos foi um pouquinho abrupta, eu achei um pouquinho esquisito. Então, tipo, eu queria uma consistência no traço e no estilo das coisas um pouquinho maior, talvez. A obra acaba não parecendo Tolkien, sabe? Tipo, eu não conseguiria olhar para uma página de um quadrinho qualquer e falar, é de Maiara e Annabelle. Entendi. Mais uma questão de personalidade aí, de identificação. Não sei. Depende do quadrinho. Eu acho que esse flashback que você citou, eu consigo pensar que estão bem diferentes aqui, né? Tá bem diferente a Annabelle aqui nesse passado e tal. Talvez tenha sido a intenção, realmente. Mas eu acho que, de forma geral, eu acho que essa inconsistência é menos por uma questão de falta de personalidade ou falta de definição de como devem ser as personagens e tal. E mais uma questão de, na praticidade ali, acabou saindo um pouquinho diferente, sabe? Não me parece que é falta de visão, não me parece que é falta... E isso eu sinto muito só no primeiro volume, eu não lembro nos seguintes. Só talvez, e aí eu reitero, talvez nesse flashback tá um pouquinho diferente, mas talvez seja a intenção, porque eu quero fazer um flashback, quero que seja um pouco diferente mesmo. Eu consigo enxergar uma justificativa aí, mas não me incomoda, não me incomoda. Eu gosto bastante do traço de Maiara e Annabelle, a escolha de ser preto, branco e um tom, que aí cada volume vai ter um tom mais específico, eu acho que funciona para determinar clima da história, para determinar qual o sentimento que está sendo passado naquele volume. Isso foi uma boa mesmo. No primeiro volume eu achei que foi um erro. Eu não gostava muito dos momentos que estava se usando a cor laranja, que foi escolhida nesse primeiro volume. Ele parecia meio até aleatório em alguns momentos. Mas aí no segundo momento que eu abri, eu falei, ok, foi uma boa escolha. Eu gostei disso. Foi bem mais específico o uso e tava bom. E aí no terceiro, tipo, criou-se um clima mesmo com aquele tom de rosa. Fica bem interessante, porque aí a roupa acompanha quando precisa acompanhar, o ambiente, tudo. Eu acho que artisticamente é bem interessante, sim, Maiara e Annabelle, nesse sentido também. Não é uma crítica talvez muito construtiva, sabe? Que tá faltando uma personalidade pra mim esse quadrinho. Eu não sei há quanto tempo, por exemplo, o Thales Rodrigues está desenhando. No segundo e no terceiro volume com certeza tinha mais personalidade, mas é porque a variância de traço era tão constante, talvez um pouquinho absurda em alguns momentos, que me tirava um pouquinho do momento. Algumas experimentações talvez desnecessárias, quando eu achava que a história precisava mais de foco. Eu não lembro em qual volume, mas tem um volume que... Acho que é no primeiro ainda, que um cara tira uma espingarda, assim, sabe? É uma cena bem emblemática, mas aí foi usado algum tipo de traço diferente para aquele momento específico. Eu acho que acabou me tirando um pouquinho do momento. Eu não sei, tentando dar alguma crítica. Ah, tá. Eu acho que é mais o ângulo do que o traço de você. Enfim. Tudo bem. Ainda entra na inconsistência desse primeiro volume, que eu acho que talvez não vamos ver muito nos próximos. É interessante porque a gente tá falando dessa parte sem spoilers, que normalmente a gente vai para um caminho mais equilibrado, mas a gente tá bem diametralmente oposto nesse caso. Mas sua opinião geral sobre Maiara e Annabelle, então, ficou uma impressão negativa no final, é isso? Não, apesar de tudo, não. Sei lá, conversando aqui com você, eu sei que muitas das minhas críticas eu não consigo verbalizar tão bem, é mais um feeling geral de eu achar a história ok. Mas é divertida, assim, no final das contas. E no final do primeiro pro terceiro volume, é sim uma melhora bem significativa. E só a curiosidade de eu ver a história melhorando ainda mais pros próximos volumes me dá interesse, sim, de continuar lendo. Além do que, o terceiro volume, eu achei que ele terminou muito bem. Deu uma boa curiosidade para o que vai vir acontecer daqui pra frente. É porque, sei lá, também não é uma história excepcional nem nada. Ela é divertida, e isso eu concordo. Sim. E, tipo, não é sempre que eu tô afim de algo só divertido. Às vezes eu quero um pouquinho mais.
Talvez se eu tivesse num clima mais adequado, eu teria gostado mais de Maiara e Annabelle. Mas ela é divertida e a impressão final que eu tenho eu tenho muitas críticas, mas é uma história divertida. Okay. Essa é a minha impressão final. Muitas críticas, mas é uma história divertida. Sim. A parte da história divertida eu concordo. A parte de algumas críticas eu concordo. Não concordo com todas. Eu tenho algumas. As que eu verbalizei aqui é sobre esse começo de inconsistência da arte, do primeiro volume. Eu acho que na verdade, eu acho que essa é a minha maior reclamação mesmo. Porque, tirando ali pra frente, eu sinto que eu entrei bastante no mundo de Maiara e Annabelle. Quando eu li também, eu reli agora para esse podcast, mas quando eu li a primeira vez, eu li também em sequência, e foi meio que... A sensação foi mais ou menos a mesma na releitura, que foi, esse primeiro volume tem potencial, né? Dá para evoluir daí. O segundo, isso aqui tá melhorando, o terceiro fala, não, isso aqui tá legal. Isso aqui tá bem legal. Essa sensação foi da primeira leitura e na segunda permaneceu exatamente essa mesma sensação. O primeiro volume tem aquele feeling de eu já li umas zines nessa qualidade por aí que eu não faço muita questão de fazer uma resenha delas, sabe? Mas vem coisa mais interessante pro segundo e pro terceiro. Então. Eu até ainda consigo, apesar de algumas críticas pro primeiro volume, eu ainda consigo ver, ainda mais em retrospecto, depois de ler tudo, consigo ver que existia já um domínio da história, um domínio das personagens, para onde eles queriam levar isso, qual era mais ou menos a intenção do quadrinho de forma geral, né, o sentimento que eles estavam tentando passar. Eu sinto que, em retrospecto, existe isso, não na mesma intensidade dos volumes seguintes, mas existe. Eu acho que isso torna interessante, e aí eu acho que essa crítica é válida para quem tá chegando agora e ainda não leu, porque pode ler só esse primeiro volume e talvez ficar com essa mesma sensação de interessante, mas nada mais, mas acho que é válido a gente falar que os próximos vai melhorando justamente para dar uma motivação para avançar. Não é aquela coisa de continua que fica bom e tal. Não, já é legal, mas o primeiro é legal, o segundo é legal e o terceiro não, é legal. Eu tento concordar com isso. Mesmo adjetivo com a entonação diferente. Eu comprei os 3 volumes de uma vez só, né? Comprei os 3 de uma tacada. Enfim, essa é a forma que eu recomendo. Compra os 3 primeiros volumes no mínimo de uma vez. Se você comprar só o primeiro, talvez você não continue. Tem coisa que pode agradar você. Parece que a maioria das pessoas tem mais elogios do que críticas pra Maiara e Annabelle mesmo. Então, eu sou o hipster chato dessa vez. Enfim, essas são as nossas opiniões gerais, sem spoilers, sobre Maiara e Annabelle. Caso você tenha se interessado pelo que a gente conversou aqui, tenha interesse em ler, sempre tem um link no post para você ir atrás dos volumes, e a partir quando baixar a música, que ela vai subir daqui a pouco, quando ela baixar, a gente vai falar com spoilers do primeiro volume de Maiara e Annabelle, e aí a gente vai avisando os volumes. Ok. Beleza. Será suponho bem melhor do que já é. O sonho tornar realidade, não só basta ter coragem, mas também força da fé. Pois bem, Judeu, o primeiro volume de Maiara e Annabelle é o que a gente concordou que, obviamente, e felizmente, ele é o mais abaixo dos outros, né? Ele vai melhorando consistentemente. Nem tem muito spoiler pra dar dele, inclusive, né? Exatamente, porque a história dele é o que a gente comentou, né? Ele é uma história mais autocentrada, que dá pistas de uma trama geral, mas não segue muito adiante, né? Pega um personagem paralelo ali pra justificar. Mas eu gosto como... É bem o feeling de o primeiro capítulo de um mangá cancelado da Shonen Jump, sabe? Não necessariamente. Ok, não um mangá cancelado. De um primeiro capítulo da Shonen Jump, sabe? Ok. Introduziu esses personagens, tem esse vilão bem quarteário aqui, irrelevante, que é mostrado no comecinho do capítulo, e aí no final... dá uma pista de continuidade, talvez. Exato. Concordo, até eu acho que em número de páginas é relativamente parecido, né? Normalmente é 60 na Jump, aqui é uns 80. Uhum. Mas eu acho interessante que
amarra-se essa história com a história central, só que amarra-se em vários níveis. Eu acho que isso é uma das coisas que eu quis elogiar sobre o roteiro, tem muitos spoilers, que é que faz sentido, sabe, tudo. Tá ligado com a trama da Mayara, mas por conta da trama da Mayara resultar nisso, também amarra com a trama da Annabelle, né? Contratou-se o cara pra fazer ação, mas pra poder o cara fazer ação, ele dependia da autorização de quem mandava na região, e aí se desenrolou outros acontecimentos por conta disso. Eu queria dar eu quase falei um negócio aqui que ia ser um spoiler dos volumes seguintes. Mas, de forma geral, eu fiquei bem surpreso com a quantidade de coisas desse primeiro volume que pareciam meio irrelevantes. Acabaram fazendo um papelzinho, sabe, nos volumes seguintes. E isso mostrou, de fato, um certo domínio da história, sabe? Não foi, vamos continuar essa história depois que a gente terminou, sabe? Teve várias pistas relevantes nesse primeiro volume. Sim. Mas sem grandes... Eu não tenho muitos comentários desse primeiro volume além do que a gente já falou. Sim, eu quero pegar alguns pontos específicos só pra citar. É algo que é constante nos volumes seguintes, mas eu já quero comentar nesse, que eu gosto da ideia de, entre aspas, abertura do quadrinho. Que tipo, sempre tem um começo. Eu gosto disso também. E aí leva a algo que é uma imagem composta mais ou menos do que vai abordar a história naquele volume. Eu gosto bastante dessa página. Essa página dupla que tem as duas ali, né? Eu gosto bastante disso também. Esse primeiro volume não é tão interessante, nos dois seguintes fica bem... É sempre uma página dupla bem maluca, interessante e bem feitinha. Eu gosto assim também. Uhum. Eu tô dando uma refolheada aqui e tem algumas coisas que realmente, parando pra pensar, é um pouquinho forçadinho, né? Tipo, ela entrar na secretaria e a menina tá vendo Vampires Diaries, é muito tipo, olha como eu sou jovem. Estou no Vampire Diaries, sabe? É um pouquinho forçadinho. Ela no WhatsApp do grupo falando onde vai ser a ferveção, sabe? Nossa, esse será WhatsApp. Será que isso é em Fortaleza? Coisa lá do Ceará? Não sei como. Eu não conheço muita gíria cearense, não. Uma cena específica que eu achei desse primeiro volume que eu achei bem clichê e, tipo, parece que saiu de um anime ruim. É a cena que elas derrotam um monstro de caranguejo e elas vão comer caranguejo. Eu já vi essa cena em 1000 histórias diferentes. E quando apareceu aqui, ok. Mas não fui muito fã, não. Mas eu gostei, porque o ritmo se pegou ali, porque eles terminaram de derrotar, e aí logo em seguida tipo, tem essas cenas comendo caranguejo, só que isso gera um papo ali, né? Ajuda na interação entre os personagens, sabe? Tipo, não, hoje é a quinta do caranguejo, né? A gente vai comer caranguejo, porque hoje é a quinta do caranguejo. Em Fortaleza, né? Tipo, eu imagino que é uma coisa meio que em São Paulo tem feijoada de quarta, sabe? Segunda eu não sei se é verdade ou não. Eu não entendo. Claro que quarta é feriado. Não, ok, não. Quarta é feijoada, mas eu não sei se é verdade que é caranguejo de quinta em Ceará. Segunda é virada paulista. Eu não tenho problema com a cena que ocorreu depois. É só a cena em específico ali, de derrotar um monstro que é um animal. Não. Essa cena específica de derrotar um monstro que é um animal e aí logo em seguida estão comendo esse animal em uma refeição, eu já vi essa cena em 1000 coisas diferentes e tipo, é bem clichê pra mim. Deve ter no TV Tropes, não é possível. De alguma forma, não sei como a gente acharia esse nome. Eu gosto, mas eu gosto com ressalvas sobre um pouco de conceito de mundo, né, existe secretaria e aí, tipo, tem a galera mais porrada e tem a galera mais magia. Tipo, eu gosto disso. Eu não sei, eu como um grande fã de regrinhas de poder, não, esquece. Ser magia aberta, tipo, pode ser qualquer coisa, eu fico um pouco, qualquer coisa, então, né, não sei, eu queria mais explicações, porque eu gosto de explicações de poder, é um dos meus fanatismos, mas eu entendo não se explicar, porque não é importante pra história, né, é importante meio que, existem magia, a magia ajuda a resolver, e é isso aí. Mas parando pra reler aqui, tipo, a quantidade de acontecimentos nesse primeiro volume é bem pequena, parece, né, em comparação aos outros. Parece que tem muito mais conteúdo nos volumes seguintes em relação a esse primeiro. Se a gente for resumir, no final o cara caranguejo ataca 2 vezes. É isso. Esse é o volume todo. Sim. E como você falou, mais setup do que qualquer outra coisa.
Sim, sim. Eu já dei minha crítica aqui. Tipo, dado que era uma série serializada, poderia ter feito esse setup um pouco mais devagar. Mas não, já disse isso, meu. Então acho que a gente já falou geral sobre o volume 1. Quem ainda não leu os volumes seguintes, pare agora e vai ler os próximos. Mas quem já leu, vem com a gente pro volume 2. Quem foi? Quem segurou? Quem foi? Quem deixou soltar? Ok, Estranho. Segundo volume. A trama dá uma engrossada aí. Acho que verdade. já fica mais interessante aí. A gente já é apresentado um universo mais amplo, uma trama mais contínua. É nisso que eu tô aqui. Eu quero isso aí. Uma coisa específica desse volume, até um pouquinho antes da trama, desculpa, é que, sei lá, eu não fui nem um pouco fã do design do monstro do caranguejo no primeiro volume. Mas, e aqui eu acho que tava bem mais interessante. Primeiro esse cara maromba com as perninhas. A cena dele sendo derrotado na hora, eu gostei. É uma boa cena. Eu gostei também. E a vilã ali com esse negócio luminoso em volta dela. Eu um gostei chifre bastante. só. É da hora. E o próprio... Eu esqueci o nome do cara que... Lobisomem. Não, lobisomem... E o cara que aparece no final ali, que tem os 2 chifres lá e tem um rabo gigante. Esse aí é dos Ramos? Eu não lembro se ele é dos Ramos ou é do... acho que ele é dos Ramos, sim. Eu gosto, eu acho que é o Adolfo Ramos. Adolfo, E o outro, a família que quebra a parceria, eu não lembro qual eu não lembro o nome dela, mas é bem tanto. O contrário, eles são os Fontes e o Ramos é quem tá... Os vilões desse volume são os Ramos e os Fontes é quem são os donos, entre aspas, do Estado. Uhum. E eu gostei disso, eu gostei dessa criação, porque assim, do que a gente citou sobre ser ambientado no Brasil, e aí tipo, quando eu li o primeiro volume, eu senti muito que é meio que assim pra várias coisas no mundo, que é São Paulo tem um monte, em qualquer outro lugar tem um. São Paulo, a secretaria é gigante, aparentemente, né, bem estruturada, e chega no Ceará, tem uma pessoa trabalhando. E aí, tipo, é citado várias vezes essa questão de... Não, aqui não é São Paulo, sabe? Aqui acontece uma coisa a cada X meses aí, não... que é suave. E aí, enfim, acaba mudando por conta da trama. Mas eu gosto disso, mas isso tem uma explicação também no mundo. Eu gostei disso. Quando no primeiro volume, quando a Annabelle fala que aconteceu aqui alguma coisa nos anos 80, que por isso que não aparece mais muita coisa por aqui, eu achei que isso ia ser super deixado de lado, sabe? Que era só uma desculpinha da história pra porque não tem tanto monstro no Ceará. E o fato disso ser, tipo, uma das grandes tramas da história, no final das contas, foi algo bem relevante pra mim, foi algo que eu gostei. Sim, funciona, porque a trama acaba se encaixando, né? Tudo se encaixa no sentido de, a gente acalmou o mundo, o Estado, que é pra ninguém nos incomodar e a gente seguir tranquilo, e aí quando alguém incomodou, que no caso foi o caranguejo do volume anterior, meio que revoltou todo mundo de alguma forma. Faz sentido essa sequência de acontecimentos, eu acho que isso ajuda a enriquecer esse mundo, né? O mundo é mudado por conta dos acontecimentos que vão surgindo ao longo do quadrinho. E é especialmente, eu vejo muito brasilidade, assim, meio que na trama mesmo, meio que famílias oligárquicas controlando o interior do país, sabe? Sim. E negociadas com... Porque não é máfia isso, né? É o coronelismo. Exatamente. Eu achei bem específico mesmo. E como não só a característica do Brasil é representada, como a característica própria de um setor público, né? Que é o fato da secretaria, o cara que é o Miguel, que é um personagem divertidíssimo, mais no próximo volume. Sim. Que ele aparece a primeira vez, ele aparece de terno falando, tive que encontrar o governador e eu tinha que ir de terno, né? Que eu fazia? O governador que dá a verba pra gente aqui. Quando vocês forem viajar, pega a notinha pra poder descontar do fundo fixo. Sim. Eles falam, conseguiu uma verba, conseguiu, mas eles vão tirar depois da
com certeza, né? Sim, que é com certeza o que aconteceria no Brasil, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. E até toda a história do acordo tá muito interligado com isso, sabe? De tipo, vamos tirando então o pessoal dessa secretaria porque não tá ajudando em nada, né? Sim, exatamente. É o acordo entre o governo e os bandidos que a gente sabe que acontece no São Paulo, claro. por exemplo, né? Então, claro. Esses são outros dos aspectos que eu acho que tornam muito Brasil essa história, né? Que existem esse mundo do fora do comum aí, dos demônios, e isso se encaixando no contexto do Brasil, com certeza ia ter brasilidade envolvida. A gente não conseguiria só aceitar isso e mudar a forma como a gente lida, não. Com certeza ia ter joguete político, com certeza ia ter algo tipo um coronelismo. Sim. É o Brasil. Não, isso eu gostei com certeza. Sim. Uma cena em específico que eu meio que odiei, já que eu não posso passar sem deixar uma crítica, é a cena do mapa astral. Eu odiei essa cena. É algo tipo, é uma exposição tão, sei lá, idiotinha da personalidade que poderia só... Tava óbvia já, tipo, não precisava de tudo aquilo ali. Eu não gostei. Dá pra ter sido mais curta, talvez. Eu gosto da ideia de que ela pediu uma pastral da Mayara. Eu não sei se eu gosto da ideia de que o mapa astral batia de verdade, né? Porque eu sou um pouco mais cético que isso. Alguém aí vai dizer, não, mas o mapa astral bate mesmo. Ok, beleza. Não, isso, talvez o autor acredite mesmo em meu mapa astral. Eu não quero pisar em cima da crença dele. Então, tudo bem, se bate, não tem problema. Mas só a exposição que achei meio desnecessária. Uhum. Mais uma brasileira, só pra aproveitar pra não deixar isso passar, mais uma pequena brasilidade que eu acabei de revendo, que é sobre quando elas vão pro interior, e aí chega lá a galera fala assim, não, vocês nunca vêm aqui, agora você quer vir, sabe? E é uma coisa Brasil demais também, né? Tipo, a gente só dá atenção pra capital, e aí o interior tá sofrendo de alguma forma, e só vai lá quando tem tempos de crise, né? Só quando as pessoas se importam. Não, é verdade. Foi uma escolha bem diferente, inusitada, mandar meio que esse plot do nada mandar pro interior do país, sabe? É bem interessante. Sim. A gente tá falando bastante da brasilidade dessa história e, tipo... É porque sim um dos grandes charmes dela, no final das contas, além das personagens e tudo mais. Conseguiu criar um charme único sem ser cafona, no final das contas, assim. Sim, eu concordo. E aí a gente tem essa batalha final com a filha, né, da família dos Ramos. Sim. E eu gosto dessa batalha. Eu gosto dessa personagem. Foi feito um design legal em cima dela. Eu adorei. Eu gostei. Escorpião ali, né? Arranca o chifre, solta poder, e aí chega o cara e mata ela. É uma boa cena. A cena de luta com ela especificamente, tem alguns momentos que eu fiquei meio... tá um pouquinho confuso demais isso aqui. Se o escritor estiver escutando isso, ele vai entender isso como um elogio, mas não é. Tá meio Naruto um pouquinho, sabe? Tipo... Tá, umas cenas que fazem sentido, mas numa leitura mais dinâmica elas ficam muito convolutas. Mas enfim, eu acho que funciona. Mas essa cena em específica que o cara aparece e é uma página única dele com esse sorriso macabro, esses dois chifres e o rabo no pescoço ali da mulher virando a cabeça dela. Porra, essa cena eu amei. Eu gostei muito dessa cena. Essa cena é boa. Essa cena é bem boa. Eu gosto muito e tipo, estabeleceu esse personagem bem. Eu gosto, assim. E eu gosto da página final também, né? Do meus pais. E aí, esses pais estranhíssimos aqui, né? Sim. Mas beleza. Volume 2. Lido. No volume 2. Tá lido. E aí, se você só leu o volume 1 e 2, você pare aqui. Se você leu o volume 3, vamos pra última parte desse podcast. Vida soprou e se fez a própria história pra se ler. Que bate dentro de... Pois bem, Judeu, aqui a gente tem a trama que segue de fato para os Fontes, né? Que é a família que domina a região. E aí vai ter uma ofensiva da família Feitosa, que é a da Annabelle, que aí eles se reencontram, né? Acabam se reencontrando, são capturados e ficam juntos. Sim. E aí armam um plano para atacar os Ramos. E eu acho que esse volume ele ganha muito em ter a história tão focada em uma coisa, né? Porque no final é isso, né? É meio que a Annabelle e a família querem atacar, tipo, destronar os Ramos, é isso. É um volume inteiro
É um volume inteiro pra uma cena só, basicamente, né? Sim. Vamos lá atacar eles. E é isso, Sim. né? E aí é toda uma preparação em volta disso, e eu acho que funciona justamente porque evolui bastante essas personagens, desenvolve bastante, né, essas personagens, todas nesse pequeno espaço de tempo, porque é o que você tem que fazer, essa preparação e interagir, e aí é o que o quadrinho nos dá. Funciona bem, dos 3 volumes esse é o que eu acabei mais gostando, sim. Sei lá, alguns elementos meio que do planejamento eu achei meio que ok. Tipo, o cara entrega a espada pra ela bem arma de... Ai, como é que é o nome do trope? Chekhov? Bem arma de Chekhov, eu achei. Tipo, ok, tá dando a espada pra ela, vai usar ali no final. Meio que acaba. Não, mas era parte do plano. Não é tanto arma de sim. Chekhov, porque eles falam do começo, né? Não, você vai usar essa espada. Não, eu sei. Tudo bem. A resolução é ok. Eu quero falar que é um pouquinho Deus Ex Machina, mas não é, porque todo desenvolvimento é bem emocional mesmo e faz sentido pra história. É um bom volume, sim. É um bom volume. Eu gosto dele. Eu gosto como brilha bem o Miguel nesse volume. Eu gosto do Miguel. Eu adoro ele. Eu adoro o Miguel. A primeira cena dele que os caras param ele e aí ele mata todo mundo e fala: é bom demais. Ele no final, ali com a aposentadoria, foi mais com um braço só ali. Coitado, né? Ele conseguiu sobreviver ao ato mais perigoso, aí perdeu o braço por uma idiotice da mãe da Annabelle. Achei vacilo. A presença dele nesses volumes todos, sim, eu gosto dele. Eu falei um pouquinho meio que da arte do flashback ali, que eu não gostei, mas eu gostei do flashback em si, sabe? Eu acho que foi bom pra Annabelle e trouxe bastante da personalidade dela. Eu gosto só também dessa ideia dela ser gótica quando era mais adolescente. Emo, né? Emo. Tá mais perto de um emo do que uma gótica, talvez. Eu acho que acrescentou pra história da personagem bastante. Eu gosto da frase da Mayara reclamando, né, de ter uma roupa lolita, e a Annabelle falou: você não foi adolescente, não? Que realmente, né, de uma roupa de adolescente faria isso mesmo. Mas eu acho que é interessante. Eu simplificando esse terceiro volume, eu gosto como ele é simplificado. Essa trama é bem centralizada nesses personagens, vende bem esses vilões, essa família de vilões, o casal e o filho. Como, ok, eles são são pessoas a serem derrotadas, né? Perigoso. E aí conseguirem derrotar, entre aspas, só na surpresa, eu achei bem interessante. Ok, é que sei lá, todas as cenas de ação talvez eu achei meio tanto faz no final das contas, porque em nenhum momento eu achei que tinha muito stake nem nada. O que eu mais achei talvez de interessante foi a presença dos pais da Annabelle ali, sabe? Esse vai e vem contra eles. E a própria evolução da Annabelle, de alguma forma, né? A gente consegue entender um pouco mais essa personalidade, toda essa discussão dela, que o desejo dela era: não é que eu quero ser igual a todo mundo, eu não quero ser igual aos meus pais, sabe? Sim. Como ela transita entre essas duas decisões, né? Que é inicialmente essa adolescência meio rebelde, é que eu não sou todo mundo. Tipo, o problema não é ser todo mundo, o problema é ser igual a essa família, que é uma família errada, né? Que enfim, são demônio e uma maga. Né, tem gente que é demônio na vida real, não tá tão absurdo assim, não. Eu gosto sim. A piada da Mayara com sair do estômago do pai, falando: não, ele vai me vomitar então, é isso. Eu gostei dessa piadinha. Awareness da história, né? Da alta percepção do que está acontecendo, do absurdo que pode ser às vezes, né? E a crítica que eu tinha da química e do clique entre as personagens, eu achei que muito disso clicou pra mim finalmente nesse terceiro volume, sabe? Porque muitas das conversas que elas têm ali, no comecinho principalmente, sabe? Elas brigando e, tipo, decidindo que vão morrer. Tem uma cena... Tem uma página boa das duas se encarando ali, eu gosto. E a Mayara tem um papel, sim, tipo, nesse desenvolvimento da Annabelle. Aí quando chega no final do volume e tem esse time skip em que elas estão cuidando da secretaria, eu senti, tipo, ok, tudo faz muito sentido aqui, eu gosto disso. Sim. Troca um visual no final, inclusive. Sim. Interessante. Não, legal. É um volume que eu acho que ganha bastante
bastante e isso vai se repetir nos próximos, serve como elogio. Vai se repetir nos próximos o ganho de vamos se focar, vamos contar essa história aqui bem contadinho. Eu acho que o segundo ele já tinha isso também. Talvez não tava tão mais perceptível quanto no terceiro, mas no terceiro tá bem perceptível que era, vamos fazer, a história é isso e aí tudo que acontece em volta disso. Deixa eu perguntar pra você, tem 5 volumes até agora, né? Uhum. A melhora é bem significativa do primeiro pro segundo e do segundo pro terceiro, eu achei, pelo menos. Você acha que sempre vai melhorando assim? Ou tipo, o quarto já tá bem mais no clima do terceiro, mantém essa consistência a partir de agora? Eu precisaria reler, porque os outros eu li uma vez só, esses eu reli agora. Eu lembro que eu acho que fica mais constante agora. Eu acho que do terceiro em diante é meio que, esse é o nível da história, vai seguir nessa pegada. Eu acho que tá bem equilibrado dali pra frente. Não lembro de ter ficado estupendamente melhor. Ok. Interessante. Mas não cai também, que é ótimo. Um ponto bastante positivo. Sim, né? sim. Manter o nível. Mas beleza, fica aí então o nosso comentário sobre o terceiro volume de Maiara e Annabelle. A gente já deixou opiniões diversas aqui sobre os 3 volumes. Quem tá aqui já leu os 3 e for continuar, sempre tem um link aí no post pra você pegar os próximos também, né? A gente não vai falar tão já, não sei nem se um dia a gente vai falar dos próximos 2 volumes ou mais que venham a sair no futuro. Acho que se um dia fechar a história, a gente tem quase uma obrigação moral de terminar, sim. Quem sabe. Os próximos 2, que é o que já tem hoje, no momento que a gente grava, né, o 4 e o 5, eles meio que poderiam ser o encerramento da história, porque fecham os arcos. A gente fechou o arco da Annabelle aqui, o próximo seriam os 2 volumes da Maiara. Eu acho que dá pra encerrar, mas eu acho que eles vão continuar, porque há sempre espaço pra evoluir esse mundo. Não sei até onde vai. Vamos ver. Enfim, pra quem chegou até o final, quem leu 3 volumes de Maiara e Annabelle chegou até aqui, só pulou no player porque queria ouvir essa parte. Ou leu no blog só, né? Ou só pulou, não leu, mas ouviu. Enfim, aqui é o momento em que a gente já revela qual vai ser o próximo quadrinho ao quadrado que a gente vai fazer no próximo mês. Qual quadrinho falaremos no próximo mês? E qual será, Judeu? Estranho. O próximo quadrinho... o quadrinho que a gente escolheu pra resenhar mês que vem vai ser o Caros, do... Calfa Souza. Esse é um quadrinho que... São 2 pessoas, né? Gabriel Calfa e Eric Souza. Uau, eu não tinha a mínima ideia. Esse é o quão pouco eu sei desse quadrinho que eu recebi não, né? Comprei na PocCon, evento de quadrinho LGBT que rolou em junho aqui em São Paulo. Passando ali pelas bancadas, eu bati o olho nessa capa bem diferente. Folhei o quadrinho, parecia uma arte bem única e boa mesmo. E eu não tenho a mínima ideia sobre o que é essa história. Eu não sei nada sobre ela. Eu só tô segurando Caros aqui na mão e vamos ver sobre se é bom ou não, mês que vem, né? Exatamente, eu também tô indo no escuro, só sei da folheada que parecia interessante. Então, a gente vai fazer novamente o que a gente fez algumas vezes e é sempre uma experiência interessante, que é ir, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. Sei o que vai acontecer. Mas independente. Qual é a média dessas experiências? Eu não tenho a mínima ideia. Teve umas... eu lembro que teve Bulldogma. Que eu amei, você odiou. Teve Eles Estão Por Aí, que eu não... Eles Estão Por Aí eu já tinha lido. Você já tinha lido. Você tem mais um, pelo menos. Não lembro qual que era, depois tem que olhar na lista lá. Enfim, independente disso, o próximo mês então é Caros, de Gabriel Calfa e Eric Souza. E até mês que vem então, né? Até mês que vem. Vida soprou muita história pra viver. Vida soprou e se fez a própria história pra se ler. O vento que bate dentro de cada ser é a vida que pulsa e que faz nascer. É da boca do além, esse sopro que vem faz da vida o harém. Histórias pra contar. Ai, ai, dig, dig, ai, 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 dig, dig, ai, 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 ai,
tique tique, ai ai, ai ai, tique tique, ai ai, ai ai, tique tique, ai ai, ai ai, tique tique, ai ai, ai ai, tique tique, ai ai, ai ai.